Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vimos na videoaula anterior, o conteúdo estrutura das palavras. Esse novo vídeo nós vamos aprender os processos de formação de palavras. Então vamos lá para o que é processo de formação de palavras. Pessoal, é o seguinte, as palavras da língua portuguesa, elas são formadas principalmente por dois processos morfológicos. Ou seja, há dois processos principais das quais as palavras são formadas. Derivação e composição. Nessa primeira videoaula, nós veremos o processo de formação de palavra por derivação. O processo por derivação é quando nós acrescentamos ou suprimimos afixos. Os afixos há um radical. Os afixos ele pode ser prefixo e sufixo, viu pessoal? Aí tem o processo por derivação, tem os seguintes aí, ó. Por prefixação, sufixação, prefixação e sufixação ao mesmo tempo, por parassíntese ou parassintética, regressiva e imprópria. Vamos estudar cada um deles separadamente para ficar melhor a compreensão para vocês. Então vamos para o primeiro. Derivação prefixal. A derivação prefixal simplesmente é acrescido um prefixo antes de um radical ou de uma palavra primitiva. Por exemplo, a palavra ordenação. Aí você acrescenta o CO aí, ó. O prefixo CO fica coordenação. Graduação. Você acrescenta o prefixo pós, fica pós-graduação. Ter. Você acrescenta o prefixo man e fica manter. Então não se esqueçam que a derivação prefixal é acrescida um termo antes do radical ou da palavra primitiva. Não se esqueça, pessoal. Antes, viu? Ou seja, na frente da palavra primitiva. Aí tem outros exemplos. Feliz foi acrescido o prefixo in. A palavra confiar foi acrescido o prefixo des, que fica forma agora desconfiar. Fazer foi acrescido o prefixo re, ficou refazer. Social foi acrescido o prefixo anti, ficou antissocial. Então não se esqueçam, derivação prefixal é quando é acrescentado um termo antes do radical ou da palavra primitiva. Vamos para a próxima. Agora é derivação sufixal. O que é a derivação sufixal? É quando é acrescida uma palavra no final da palavra primitiva ou do radical. Por exemplo, a palavra feliz. Aí você acrescenta mente, fica felizmente. Ama, aí você acrescenta vel, fica amável. Casa, você acrescenta o sufixo inha, fica casinha. Observe, derivação sufixal é quando é acrescida um termo depois da palavra primitiva ou do radical, no final, viu pessoal? Aí outros exemplos ao lado. Especial, você acrescentou mente, fica especialmente. Decente, foi acrescentado aí também o sufixo mente, fica decentemente. Tranquilo, foi acrescido aí o sufixo dade, fica tranquilidade, e assim por diante. Então não se esqueçam, enquanto a derivação prefixal é acrescido um termo antes da palavra primitiva ou do radical, na derivação sufixal é acrescido depois, no final. Tudo bem? Próximo. Agora, a derivação ela pode ser prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Como é que isso ocorre? É acrescido um prefixo não simultâneo, pessoal, ao radical. Um prefixo e um sufixo não simultâneo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte:
que esse prefixo e esse sufixo que você acrescentar na palavra primitiva, se você retirar um deles, ainda assim a palavra existe. Vamos ver aí o exemplo. A palavra primitiva é feliz. Aí acrescentou o prefixo in e o sufixo mente, formou a palavra infelizmente. Aí é uma derivação prefixal e sufixal. Por quê? Porque se você retirar aí, no caso, o prefixo in, a palavra felizmente existe, não é isso? Ou, se você retirar o sufixo mente, a palavra infeliz também existe. Então, isso é derivação prefixal e sufixal. É quando é acrescido um prefixo e um sufixo não simultâneo ao radical. Isso quer dizer que, se você retirar um deles, ainda assim a palavra existe. Aí eu tenho outro exemplo. A palavra primitiva é leal. Aí acrescentou o prefixo des e o sufixo dade. Formou deslealdade. Aí digamos que eu queria retirar o prefixo, o des. A palavra lealdade existe, não existe? Agora digamos que eu queira retirar o dade. Fica desleal, também existe. Isso é derivação prefixal e sufixal. Essa explicação é importante que vocês prestem bastante atenção, porque no próximo aí eles são bem parecidos. Ele também é acrescido um prefixo e um sufixo, mas há uma diferença. Vamos para ele agora. A derivação parassintética. A derivação parassintética, pessoal, também é acrescido um prefixo e um sufixo. Só que é simultâneo. Isso quer dizer o quê? Que se nós retirarmos um dos afixos, ou seja, se nós retirarmos o prefixo ou o sufixo, a palavra deixa de existir. Então pensa bem. Enquanto na derivação prefixal e sufixal é acrescido um prefixo e um sufixo, não é isso? E se nós retirarmos um dos termos, ainda assim a palavra existe. Já na derivação parassintética, não. Ela acrescenta também um prefixo e um sufixo. Só que se você retirar um dos termos, a palavra deixa de existir. Por exemplo, aí, ó, a palavra expatriar foi acrescido um prefixo, ex, e ar, o sufixo. Se você retirar o prefixo, a palavra patriar existe? Não existe. Então, por isso que ela é chamada de derivação parassintética. Desalmado. Se você retirar aí o prefixo, fica almado. Almado existe? Não. Se você retirar o sufixo, o ado, fica desalme. Existe? E assim por diante. Aí tem outro exemplo. Amanhecer, de manhã, aí foi, da palavra manhã. Aí foi acrescido o a, que é o prefixo, e ec, que é o sufixo. Se você retirar um deles aí, a palavra deixa de existir. Se você retirar o prefixo a e amanhecer existe? Só a palavra amanhecer? Não. Então, isso é derivação parassintética. A diferença básica da derivação prefixal e sufixal da derivação parassintética é simplesmente essa. Porque enquanto na derivação prefixal e sufixal acrescenta o prefixo e o sufixo, e se você retirar um deles, a palavra ainda assim existe, na derivação parassintética, que também é acrescentado um prefixo e um sufixo, se você retirar um deles, a palavra deixa de existir. Então vamos para o próximo. Derivação regressiva. Essa aí, pessoal, é quando uma palavra se forma através da subtração de um elemento da palavra primitiva. Aí tem os exemplos. Zoológico, a palavra primitiva é zoológico, não é? Aí tira subtrai-se uma parte delas aí, fica só zoo. Fotografia, do mesmo jeito. Foto, tira o restante e fica só foto. Pneu, a palavra primitiva é pneumático. Aí foi retirado uma parte da palavra pneumático, ficou só pneu. Combater, aí subtraiu uma parte também, o R foi subtraído, ficou só combate. Abalar,
Também da mesma forma, foi subtraída o R, fica abala. Aí no caso está abalo. Atacar. Foi subtraído também um termo, fica ataca. Aí no caso está ataque. Então, olha, a derivação regressiva é quando há a subtração de termos de uma palavra, fazendo com que ela seja diminuída. Espero que vocês entendam. E por fim aí, pessoal, tem a derivação imprópria. A derivação imprópria é quando uma palavra ela muda de classe gramatical. Por exemplo, uma palavra que é verbo, ela passa a ser substantivo, adjetivo e assim por diante. Observe aí, vamos ver o exemplo. Andar é verbo, né, pessoal? O verbo andar, eu ando, tu andas, ele anda. Nós andamos, vós andais, eles andam. Então, ela originalmente andar é um verbo. Só que, nesse caso, o andar da moça, ele deixou de ser verbo e passou a ser substantivo. Lembre-se de uma coisa, pessoal. O artigo aí, ó, o artigo que aparece antes da palavra andar, ele tem esse poder de mudar, substantivar uma palavra. O artigo O, ele sempre substantiva uma palavra. Ele tem essa propriedade de substantivar uma palavra. Então, andar deixou de ser verbo e passou a ser substantivo. A palavra pacífico. Se você fala assim, ó, fulano é pacífico. Pacífico é o quê? Quer dizer que ele é da paz, não é? Então é um adjetivo aí no caso. Quando eu digo que alguém é pacífico, eu quero dizer que ele é da paz. Então, no caso, é um adjetivo. Já nesse caso aí, ó, o pacífico da aula de matemática. Ele deixou de ser adjetivo e passou a ser substantivo. Olha quem está substantivando ele aí, ó, o artigo O. Então não se esqueçam disso. Que quando uma palavra ela pertence a uma determinada classe gramatical e ela muda, dependendo do contexto, ela muda de uma classe gramatical para outra, isso dá-se o nome de derivação imprópria. Não se esqueçam que o artigo ele tem a propriedade de substantivar as palavras. Então, pessoal, a aula de hoje é isso. E na próxima aula nós vamos ver o processo de formação das palavras por composição. Nessa primeira, para não ficar muito grande, eu dividi em duas partes. O processo de formação das palavras é por derivação e composição, só que nesse primeiro momento nós estudamos apenas o processo de formação por derivação. Então, até a próxima aula.